Queridos irmãos, boa noite. Estou vendo que já temos dois irmãos aqui conectados, o Renan Tomás, a Lília Santos. Gostaria de pedir, por gentileza, aos nossos irmãos que estão presentes na nossa sala hoje, que me deem um feedback com relação a como é que está o nosso som, o vídeo, se podem me ver e me ouvir bem, por favor. Por isso que eu entrei um pouquinho antes para fazer o acolhimento e para que nós possamos então verificar se não há nenhum problema para que a live possa transcorrer normalmente. Obrigado, Renan. Muito obrigado pelo feedback. Então, daqui a pouquinho, às 8 horas em ponto, vamos estar começando. Vamos aproveitar então esse momento para irmos nos acolhendo, né? Acolhendo os irmãos que estão chegando. É tão importante, né? Nós estamos tão carentes desse contato, desse acolhimento que nós recebemos nas nossas casas espíritas. Tão gostoso quando a gente chega, recebe aquele abraço, aquele carinho gostoso de todos os nossos irmãos. E nós estamos muito saudosos disso tudo. Então, esse momentinho antes da reunião pode servir também para nós nos acolhermos, o pessoal pode trocar mensagens aí pelo chat. Daqui a pouco, então, eu vou estar falando, o tema da nossa palestra de hoje é a oração dominical, ou o Pai Nosso. É um tema muito bonito. Nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo uma dissertação muito bonita, uma explicação muito linda do Pai Nosso, que foi feita por Allan Kardec. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, recomendo a todos lerem. Depois eu vou citar, vou dar essas citações no começo da palestra também. Ana Cristina Prandino, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês, antes de começarmos a nossa palestra, então, os livros que eu utilizei para o estudo da nossa noite de hoje. Eu vou iniciar a nossa palestra para preparar o ambiente. Boa noite, Edilane querida, muito obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar podendo cumprir essa tarefa para a Sociedade Beneficente Espírita. Muito obrigado. Não vejo a hora dessa pandemia terminar, que eu quero conhecer a casa pessoalmente. Quero ter o prazer de ir à casa para poder dar uma palestra presencial para vocês, tá bom? E podem contar comigo todos os meses, se quiserem. Palestras durante a pandemia, podem sempre contar comigo. Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. Então, queridos irmãos, para que nós possamos preparar o nosso ambiente, né, da noite de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, e vai ser o capítulo 77, que tem o título de Pai Nosso, que é exatamente o tema da nossa palestra de hoje. Oi, Márcia, tudo bem, Marcinha? Márcia Leal, boa noite, querida. Paz e luz. Sônia Wayande, boa noite. Então, Pai Nosso, reticência, são palavras de Jesus que estão no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar
ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, como sempre, Emmanuel nos ilumina com suas palavras e nos esclarece pontos cruciais assim do Evangelho, e ele fez uma linda explanação aqui sobre o Pai Nosso. Então, queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto nesse momento. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, nosso querido irmão mais velho, governador do nosso planeta, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos em seu nome. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que estamos tendo de dentro de nossas casas podemos continuar aprendendo, estudando a boa nova que foi trazida por você. Muito obrigado, querido Mestre, por estar sempre ao nosso lado e por muitas vezes não estar só ao nosso lado, mas estar nos carregando em seu colo, querido, no momento em que nós não temos condições sequer de caminharmos sozinhos na nossa vida. Obrigado por todas as oportunidades que a vida nos dá, por todas as pessoas que são colocadas em nosso caminho, pela oportunidade da encarnação aqui no plano terreno, para que nós possamos, então, crescer mais espiritualmente. Fica conosco agora e sempre, querido Mestre. Muito obrigado, que assim seja. Então, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração do Senhor, também, que ela é conhecida também como a oração do Senhor, né? É a oração mais conhecida de todo o cristianismo, não é verdade? Na Bíblia nós temos duas versões do Pai Nosso no Novo Testamento. A primeira está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, nos versículos 9 a 13, e elas fazem parte do discurso sobre tentação, que é uma seção do Sermão do Monte, né, que está ali dentro do Evangelho de São Mateus. E nós temos também a que vamos usar hoje na nossa leitura, vai ser do Evangelho de São Lucas, que está no capítulo 11, versículos 2 a 4. E o título que nós temos no Evangelho de São Lucas é exatamente a oração. Então, o Pai Nosso, ele contém em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo, então, nascente naquela época. Foi realmente é como se Jesus estivesse fazendo uma síntese muito importante
de tudo que as pessoas que iriam segui-lo ou seguir os seus ensinamentos a partir dali deveriam fazer para que elas pudessem continuar a sua caminhada evolutiva, não é verdade? Na doutrina espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, dentro do item 1, que é preces gerais, nós vamos estudar então como a primeira delas vai ser exatamente a oração dominical. Né? E Kardec fala lá que os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar essa coletânea não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhes for atribuída. Então, se vocês estudarem o capítulo 28, que vai falar sobre uma coletânea de preces espíritas, essa primeira parte, onde nós temos as preces gerais, do item 2 ao item 7, nós vamos ter, então, um estudo muito bonito que foi feito por Allan Kardec a respeito da oração do Pai Nosso. Vale muito a pena ler, recomendo quem não conhece, quem não leu ainda, que faça esse estudo. Um outro livro que eu gosto muito de pegar quando a gente vai falar sobre alguma passagem do Evangelho é exatamente o livro Boa Nova, porque no livro Boa Nova nós temos 30 episódios que estão relacionados ao Cristo, seus discípulos e importantes personagens bíblicos como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e outros que tiveram as existências tocadas então pelos ensinamentos de Jesus. Então é muito interessante, e o capítulo 18 do Boa Nova fala exatamente sobre a oração dominical. É uma leitura muito bonita, mostrando então o contexto onde Jesus Cristo estava no momento que ele pronunciou, ou pelo menos que começou todo todos os fatos que iriam levar então a oração do Pai Nosso. Então começa ali que Jesus estava na casa de Simão Pedro, ele tinha curado a sogra de Simão Pedro, e a sogra de Simão Pedro ficou muito satisfeita, ficou muito tocada com os ensinamentos, ela viu o poder que Jesus Cristo tinha, e ela questionou Pedro se o Pedro não poderia pedir uma intercessão a Jesus Cristo para que fossem solucionados problemas materiais da sua família. E daí começa um diálogo muito interessante de Pedro com Jesus, até que chega um momento, alguns dias depois, isso foi se arrastando durante alguns dias, que Pedro então começa a perguntar ao mestre sobre a oração, a importância da oração, e depois que Jesus dá todas as explicações sobre a oração, um outro apóstolo pede a Jesus então que ensinassem eles a orar. Foi quando então saiu a oração do Pai Nosso. Então eu recomendo a leitura do capítulo 18 também, do livro Boa Nova. Então eu vou ler aqui o texto primeiro para vocês. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E logo em seguida, então, Jesus vem a falar para os discípulos a oração do Pai Nosso, não é verdade? Então, é bastante interessante observar que a oração do Pai Nosso, ela encerra uma procissão de fé, não é verdade? É um ato de adoração e de submissão e o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. E em virtude dessa brevidade dessa oração, que é uma oração muito breve, uma oração muito pequena, o sentido profundo que compõe a oração do Pai Nosso acaba escapando à maioria das pessoas. Nós, desde pequenos, estamos acostumados a falar de cor, né, e salteado o Pai Nosso, e a gente não perde um tempo exatamente para fazer uma análise mais profunda da simbologia do Pai Nosso. Então vamos estudar agora o Pai Nosso parte a parte.
Então começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então a primeira palavra da oração é a palavra Pai. Então Jesus coloca Deus como Pai, não como aquele juiz ou como aquele carrasco que os judeus estavam acostumados a ver Deus daquela forma. Se vocês lembram quando os judeus, né, eles saíram da escravidão no Egito e vieram atravessando o deserto com Jesus em busca da terra prometida, a gente lembra que Moisés, quando ele escreveu lá sobre inspiração o Decálogo, né, o Decálogo de Moisés, as leis de Deus, aquelas leis elas eram exatamente para aquele povo que via Deus como um carrasco, Deus como um juiz que estava julgando. E Jesus veio trazer, na segunda revelação, uma visão completamente de Deus. Ele veio mostrar Deus como nosso Pai, como um Pai amoroso, porque Jesus veio para falar, acima de tudo, do amor. Então, a oração se inicia com essa palavra Pai, que acaba, então, colocando Deus realmente como nosso Pai. E ele fala Pai Nosso. Quando ele fala Pai Nosso, ele vai utilizar então um adjetivo possessivo. Quando o mestre usa esse adjetivo possessivo, Pai Nosso, ele bota Deus então como Pai de todos, o Pai do universo, não é verdade? Então o mestre acaba exaltando com isso a importância da comunidade, mostrando que depois de Deus, a humanidade tem que ser o tema fundamental de nossas vidas. Por isso que a gente vê que as leis de Deus, as mais importantes, quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele diz Pai Nosso, ele está querendo fazer exatamente isso, mostrando que depois de Deus, a humanidade tem que ser, então, esse tema fundamental das nossas vidas. E ele nos mostra que nós temos que compreender, então, as necessidades, as aflições, os males e as lutas de todos os nossos irmãos que nos cercam. Porque se nós não conseguirmos entender a dor alheia como se fosse uma dor nossa, nós acabamos nos segregando dentro de um egoísmo primitivista, como disse o Emmanuel naquela leitura que eu falei. Não é verdade? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando Jesus santifica o nome do nosso Pai, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o supremo doador da vida, que é Deus, que é o nosso Pai, ele deve constituir para todos os nós o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas, que nós devemos viver exatamente imbuídos em função de Deus, não é verdade? E que nós devemos glorificar essas obras de Deus, essas obras do nosso Pai. Além disso, Jesus coloca também que em todas as obras da criação, aí eu estou falando desde um grão de areia até um planeta, por exemplo, o nome de Deus vai se achar inscrito, não é verdade? Como um ser soberanamente grande e sábio, mostrando então que nós precisamos reconhecer as obras do nosso Pai, nós devemos nos inserir nela e fazermos parte desse grande projeto divino, né? Acabando então com essa cegueira que o egoísmo e o orgulho às vezes nos afasta dessa obra divina maravilhosa, para que nós, através da humildade, da gratidão, a gente possa então literalmente se inserir dentro desse grande projeto divino e se inserir então dentro dessa grandiosa obra do nosso Pai. Então, acima de tudo, quando ele diz santificado seja o teu nome, Jesus diz que nós temos que render graças ao nosso Pai, ao Pai da humanidade, ao Pai de todos, não é verdade? Então, a segunda parte seria: venha a nós o teu reino. Então, quando Jesus disse venha a nós o teu reino, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a redenção da criatura que somos nós,
ela nunca poderá se efetuar sem a misericórdia do nosso Criador, que é Deus nosso Pai. Vocês já pararam para pensar o que seria de nós se nós não pudéssemos contar com a misericórdia divina? Nós estaríamos perdidos, né? Já não existiríamos há muito tempo, não é verdade? E quando ele fala, venha a nós o teu reino, eu vou lembrar para vocês as parábolas do reino, que elas estão no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde nós temos 7 parábolas e 6 dessas parábolas começam com a palavra o reino dos céus se assemelha, onde ele vai mostrar exatamente a conexão do Criador com as criaturas. E que quando nós nos conectamos como criaturas, conectamos com o nosso Criador, que nós conseguimos então alcançar o reino de Deus aqui na Terra. Não é verdade? Então, a união a Deus, o que é se unir a Deus? É você tentar desenvolver ao máximo todas as suas plenitudes. E quais são essas suas plenitudes? Seriam as suas heranças divinas. Se nós somos filhos de Deus, se eu tenho um Pai nosso que estás no céu, e se eu santifico o nome dele, se eu sou filho desse Pai, eu herdo desse Pai toda a sua herança divina. Então, me unir a Deus é exatamente isso. É eu trabalhar para desenvolver ao máximo todas as minhas plenitudes, para que eu possa ser digno de me sentar um dia ao lado do meu Pai, assim como Jesus Cristo já está sentado. Então nós não podemos nos esquecer que Deus ele nos dá o tempo todo recursos, nos dá tempo e nos dá oportunidades infinitas para que nós possamos conquistar e desenvolver todos esses potenciais divinos que nós temos dentro de nós. E é exatamente essa a proposta do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho? É a conexão do Criador com a criatura através do trabalho. A gente sabe da importância da lei do trabalho, não é verdade? E só através do trabalho é que nós vamos conseguir nos conectar com o nosso Pai e realizar, então, o reino de Deus aqui na Terra, não é verdade? E como é que a gente vai conseguir estabelecer o reino de Deus aqui na Terra? Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Nós devemos fazer as nossas caminhadas sempre um passo de cada vez, não é verdade? Então, como é que nós começamos a estabelecer o reino de Deus aqui na Terra? Nós começamos estabelecendo inicialmente o reino de Deus dentro do meu coração. Então, a partir do momento que eu estabeleço o reino de Deus dentro do meu coração e ajudo os meus irmãos, apoio os meus irmãos para que eles possam todos também estabelecer dentro dos seus corações o reino de Deus, vai chegar um momento que toda a terra vai estar dentro do reino de Deus. Então, nós vamos conseguir exatamente estabelecer o reino de Deus na terra. Então, sempre devagar. Vamos lembrar, através de um exemplo muito simples. Lembra da parábola do semeador? Que o semeador saía a semear. Então, ele não se importava em que tipo de solo que ele estava jogando aquela semente. Ele jogava a semente indistintamente para todas as pessoas. E quando a pessoa resolvia, então, cultivar o solo do seu coração para fazer aquela semente germinar, crescer, brotar, crescer, florescer e frutificar, aí ela conseguia, então, realizar o reino de Deus dentro do coração dela. Então, é sempre assim. A gente começa dentro da gente, e depois a gente vai espalhando isso para as outras pessoas. E só assim que nós vamos conseguir, então, meus irmãos, tomar posse dessa herança divina, essa herança de filhos de Deus que nós temos, não é verdade? E Deus criou as leis divinas. Qual é o objetivo das leis divinas? É exatamente de zelar pela felicidade de todos os filhos de Deus, não é verdade? Então, Deus criou essas leis plenas de sabedoria, e o cumprimento dessas leis divinas, é exatamente o que vai nos levar
a felicidade, ou seja, a realização do reino dos céus dentro do nosso coração, não é verdade? Então, é aquela importância que eu falei, a conexão com o Pai através do trabalho. Por quê? Porque Deus nos coloca, e a gente aprende isso dentro da doutrina espírita, que nós somos os construtores, os responsáveis pelos construtores dessa felicidade. Então Deus nos dá instinto, Deus nos dá inteligência, nos dá a razão, depois também nos dá o livre-arbítrio. Por que Ele nos dá o livre-arbítrio? Para que nós possamos assumir as responsabilidades pelos nossos atos e também ter mérito pelas conquistas que nós vamos conseguindo almejar durante as nossas vidas, não é verdade? E nós não temos desculpas para dizer que nós desconhecemos as leis divinas. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos está escrito que as leis divinas estão escritas onde? Na nossa consciência, quer dizer, ela está dentro de nós. Então todos nós temos na nossa consciência, dentro de nós, escritas as leis divinas. Então nós não podemos alegar desconhecimento dessas leis. E somente o cumprimento dessas leis é que vai, então, nos levar ao patamar de felicidade, ao patamar exatamente de perfeição, não é verdade? E a terceira parte, então, da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus quis mostrar inicialmente que a submissão ela é um dever do filho para com o pai. Ou seja, da criatura para com o Criador. Nós devemos nos submeter à vontade divina, né? Então, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus, a observar como é que a gente vai se submeter à vontade de Deus. Exatamente observando as leis divinas, submetendo-nos sem queixumes aos decretos divinos, não é verdade? Então, nós temos que compreender, meus queridos, que sem Deus nós nada somos e nada podemos. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida. Então, se nós não estivermos conectados com a fonte da vida, nós não podemos nada e nós não somos nada. Nós vamos estar simplesmente iludidos de que somos alguma coisa, mas na verdade nós não somos nem podemos nada. Então, nós temos que ter consciência que a vontade de Deus ela é sempre amorosa e justa, embora muitas das vezes ela não pareça ser tão amorosa e justa. Quando as coisas não correm como a gente deseja, ou de acordo com aquilo que a gente espera, a gente acaba se sentindo vítima do destino, vítima de Deus, e a gente não consegue entender que a vontade de Deus, mesmo naquela situação, ela é amorosa e justa, né? Por quê? E ela deve ser cumprida em todas as circunstâncias. Se nós compreendermos isso, nós vamos fazer, então, a vontade de Deus aqui na Terra, assim como os eleitos, que são os espíritos que já atingiram patamares superiores de perfeição, né, relativa, eles fazem isso também no céu, não é verdade? Então, nós temos que cumprir as leis divinas, temos que nos submeter a essas leis divinas. A próxima parte da oração diz assim: dá-nos o pão de cada dia. Então, o que seria receber o pão de cada dia? Seria exatamente todas aquelas possibilidades de saúde, de trabalho, de experiência que chegam invariavelmente para todos nós aqui na Terra da fonte sagrada de proteção divina. Tudo aquilo que a gente recebe aqui, todo esse pão que nós recebemos, são oportunidades que Deus está nos dando para o nosso crescimento. Então, são possibilidades de saúde, de trabalho, de experiências, de convivências diversas, de pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos iluminar, para nos ajudar na nossa caminhada, não é verdade? Além disso,
O pão para nós aqui na matéria, ele representa o quê? Ele representa a sustentação do corpo. Você come o pão ou o alimento para que você possa sustentar o seu corpo, para que você possa ter energia, para que você possa conduzir a sua vida, não é verdade? Na simbologia da cultura judaica, o pão ele tem uma outra simbologia. O pão significa, na simbologia judaica, o conhecimento. Assim como, por exemplo, a água vai simbolizar a fé. Então, na cultura judaica, quando a gente pensa em pão, a gente tem que pensar em conhecimento. Então, dá-nos o pão de cada dia, Jesus estava querendo dizer, dá-nos o conhecimento para que nós possamos viver o nosso dia a dia. Não é verdade? E o pão pode também simbolizar na cultura judaica o alimento espiritual, aquele que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso espírito. E, mais uma vez, lembrando, né, a parte passada aí que a gente já estudou, que seria... só um momentinho. Seja feita a sua terra, assim, a sua vontade, assim na terra como no céu, onde a gente vê a importância do trabalho, não é verdade? Então nós temos que entender a importância da lei do trabalho e do progresso, né? Porque o homem ele está submetido a essas duas leis aqui na Terra, a lei do trabalho e a lei do progresso. E nós pedimos então, quando pedimos o pão nosso do cada dia, o quê? Para que Deus nos dê coragem, nos dê forças, para que nós possamos obedecer essas leis. Não é verdade? A lei do trabalho e a lei do progresso. Nós pedimos também com isso prudência, nós pedimos cautela, nós pedimos então controle para que nós não possamos perder então o respectivo fruto. Que tudo aquilo que é plantado em nós, né, vai gerar um fruto. Então nós temos que pedir a Deus exatamente isso, prudência, previdência, moderação, para que a gente não perca esse fruto respectivo daquele ensinamento que está, ou daquele tipo de conhecimento que Deus está querendo passar para nós naquele momento, não é verdade? Então, Deus nos dá sempre meios de adquirirmos pelo trabalho todas as coisas que são necessárias à vida. O problema é que nós estamos, na nossa cultura materialista, nessa cultura capitalista que nós vivemos, nós estamos tão acostumados a ligarmos as coisas que eu necessito a coisas materiais que eu não consigo ver as coisas essenciais, que são as coisas que eu realmente necessito para que eu possa realizar o reino de Deus dentro do meu coração, não é verdade? Então nós devemos pedir a Deus sempre, nessa parte, sabedoria, para que a gente possa passar pelas nossas provações, sabedoria também para que a gente possa acreditar, acima de tudo, na justiça divina. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que foi o exemplo da Boa Nova. O Simão Pedro, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, por que Deus dá para algumas pessoas oportunidades diferentes das outras? Por exemplo, eu tenho que pescar para poder sustentar a minha família. Simão Pedro, ele ganha muito mais dinheiro do que eu, simplesmente utilizando os livros, né? Escrevendo nos livros os livros. Então, Simão queria dizer para Jesus que, aliás, o Pedro queria dizer para Jesus que o Levi ganhava dinheiro de uma forma muito mais fácil que a dele. E ele ainda continuou falando, olha, enquanto a minha mulher tem que cuidar da casa, tem que fazer a faxina, tem que varrer, fazer tudo, e tem que cuidar da horta para que a gente possa se alimentar. Por exemplo, a Joana de Cusa, ela tem aquele monte de serva dentro da casa deles. E Jesus fala para Pedro, olha Pedro, Deus dá para a gente de acordo com a nossa capacidade. Hoje você está pescando, amanhã você vai estar doutrinando, você vai estar evangelizando. A sua pesca vai ser outra, vai ser a pesca das almas, não é verdade? E se comparar a sua esposa com a Joana de Cusa,
Todo trabalho é importante, todo trabalho é útil, todo trabalho é importante. Imagina a sua casa se não fosse limpa, se não tivesse comida na sua mesa, se você não tivesse alimento na sua horta. E pensa também na responsabilidade que a Joana de Cusa tem que ter para poder controlar todas aquelas servas, o dever de ensinar, de realmente ser uma boa patroa para aquelas servas todas. Então, mostrando para a gente que Deus nos dá os meios de adquirir, que a gente não deve questionar isso, não é verdade? E todas as vezes que a gente vê uma pessoa, às vezes um outro exemplo que eu li também num livro, que foi muito interessante, às vezes a gente vê uma pessoa que nós julgamos, nós temos a tendência de julgar muito as pessoas, não é verdade? Nós julgamos as pessoas, somos juízes o tempo todo. Nós não olhamos para dentro de nós, mas julgamos muito facilmente os nossos irmãos. E às vezes nós vemos uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas a gente acha que aquela pessoa é uma pessoa má, que não é uma pessoa do bem, como a gente diz hoje em dia. Então, a gente não deve se preocupar com isso, porque a prosperidade material do mal, ela é efêmera, não é verdade? Então, a prosperidade material, ela só é boa se ela realmente vem para servir para a evolução daquela pessoa e de outras pessoas. Se você ganhou um dinheiro fácil, um dinheiro de uma forma inadequada, você vai acabar estando se encrencando com aquilo, não é verdade? Você vai estar criando dívidas para você resgatar no futuro. Então, a outra parte, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, aqui, Jesus quis mostrar que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que todos nós precisamos nos desvencilhar dessas algemas penosas dos nossos passados obscuros pela exemplificação sublime do amor, não é verdade? Então, cada infração que nós cometemos nas nossas vidas, ou que nós cometemos às leis divinas, que são contra as leis divinas, elas vão ser uma contração de dívida que nós vamos fazer, desculpe, que um dia nós vamos ter que saldar essa dívida, não é verdade? A gente vai ter que resgatar aquela infração que eu fiz à lei divina. Então, nós rogamos a Deus ser perdoados pela infinita misericórdia dele. Nós estamos sempre precisando da misericórdia de Deus, mas nós temos que também que nos comprometer intimamente a empregar todos os esforços possíveis e imagináveis para que a gente não venha a contrair outras dívidas, não é verdade? Senão eu fico só ali pedindo perdão das ofensas a Deus e acho que Deus me perdoou e continuo indo de contra as leis divinas. Então, isso não é uma coisa bacana. Aquela questão da indulgência. Nós queremos sempre receber a indulgência divina e nós estamos sempre recebendo a indulgência divina, mas será que nós estamos sendo indulgentes com os nossos irmãos, com o nosso próximo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, nós temos que aprender a colocar em prática a caridade. O que é colocar em prática a caridade? É dar assistência aos nossos semelhantes, esquecer e perdão das ofensas. Nós temos que aprender, meus queridos, a desenvolver em nossos corações a indulgência recíproca. Por que nós temos que aprender a desenvolver a indulgência recíproca? Porque nós estamos o tempo todo necessitando da indulgência alheia. Então, se eu não for indulgente para com o meu irmão, na hora que eu necessitar da indulgência do meu irmão, eu não vou receber aquela indulgência. Então, todos nós temos que lembrar que nós estamos num patamar de incompletude espiritual. Ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos caminhando, assim, graças a Deus, com muitas boas intenções, querendo realmente acertar, mas nós precisamos de entender que pelo nosso estágio evolutivo, nós temos que contar o tempo todo com a indulgência alheia e com a indulgência divina. Então nós temos que aprender também a ser indulgentes.
Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não é verdade? Agora vem uma parte que é uma parte muito difícil, né? E que nós espíritas sabemos da dificuldade dessa parte. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, Jesus, como conhecedor das fragilidades humanas, ele vê então que existe essa eterna luta de toda a humanidade contra o mal. E por isso ele termina dessa forma essa oração. Então, eu fui buscar algumas definições da palavra tentação, que é uma palavra realmente muito importante. Então, tentação é um desejo muito grande de alguma coisa. De uma forma geral, é um desejo de uma gratificação imediata, né? E pode ser também um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, mesmo que seja proibido. Então, por exemplo, na prática da propaganda, do marketing no nosso dia de hoje, a tentação ela é muito usada. Eles ficam tentando as pessoas o tempo todo para que as pessoas possam, então, consumir aquilo que elas querem vender, seja uma ideia, seja um produto, seja alguma coisa, não é verdade? Então, quando Jesus diz, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, o que ele quis dizer? Ele quis mostrar que nós, cristãos, temos que nos manter o tempo todo alertas. Alertas ao quê? As nossas más tendências, as nossas más inclinações, não é verdade? Isso é um dever do bom espírita, está sempre procurando manter-se alerta a essas más inclinações, a essas más tendências que nós temos, né? Então, nós temos que ter força exatamente para resistir também às sugestões dos espíritos maus, não é verdade? Que tentam nos afastar do bem. Vamos dar um outro exemplo aqui bem prático. Por exemplo, às vezes nós estamos trabalhando numa casa espírita. Nós somos tarefeiros dentro de uma casa espírita. E estamos lá desenvolvendo o nosso trabalho, estamos indo super bem dentro da casa espírita e, de repente, as coisas começam a meio que sair do caminho que deveria estar seguindo. Às vezes aparecem oportunidades que vão nos tentar, vão nos seduzir para que a gente saia daquilo. Por exemplo, a gente vai arrumar uma relação amorosa nova que vai nos afastar da nossa tarefa, ou vai arrumar para a gente um trabalho que vai nos tirar da nossa cidade, ou um trabalho que só pode ser realizado exatamente no momento da minha tarefa na casa espírita. Então a gente tem que estar muito ligado com isso. E todos nós sabemos que os maus espíritos, eles se aproveitam dessas nossas inclinações viciosas, não é verdade? E como é que eles fazem isso? Eles nos entretêm dentro de coisas que eles sabem que vão nos seduzir e ficam nos tentando com aquilo o tempo todo. E como é que a gente faz para a gente sair desse ciclo vicioso? Todos nós sabemos que cada imperfeição é uma porta aberta, né? Se eu tenho uma imperfeição dentro de mim, eu deixo uma porta aberta para que os maus espíritos venham me tentar e me influenciar de alguma forma. Então, o que vai afastar esses maus espíritos de virem me tentar, né? Tentarem me seduzir para o outro lado? É exatamente a nossa conduta no bem. É a nossa conduta no bem que vai afastar esses maus espíritos. Isso é a lei de atração e de reação, não é verdade? Então, nós pedimos a Deus, nesse momento da prece, amparo em nossas fraquezas. Como é que a gente pode ser amparado em nossas fraquezas? Por exemplo, através de inspiração dos nossos anjos guardiões, de bons espíritos, de nossos espíritos familiares, não é verdade? E nós temos que ter claro para nós que a causa primária do mal, ela está em nós, não em Deus.
E o que é a causa primária do mal? É exatamente a infração das leis divinas. E como é que eu vou infringir uma lei divina? Através do mau uso do meu livre-arbítrio. Então eu tenho que estar sempre atento, eu tenho que estar sempre me vigiando para que eu não coloque essas más inclinações, essas más tendências que eu trago de outras vidas comigo e que vão exatamente me colocando naquele círculo vicioso que não me deixa sair, que não me deixa crescer, que não me deixa evoluir, não é verdade? Então, quando nós cumprimos as leis divinas, o que acontece? O mal desaparece. Se todos os homens cumprirem, o mal vai desaparecer da Terra. Isso seria excelente se acontecesse agora, nesse momento de transição planetária, não é verdade? Mas é realmente uma coisa para a gente pensar. Então eu tenho que estar sempre focado em Deus, nas leis divinas, para que eu possa exatamente então fazer o mal desaparecer da Terra, não é verdade? E a oração do Pai Nosso, então, termina com o assim seja. O que seria aquele assim seja, né? Kardec coloca uma explicação muito bonita para o assim seja. Ele diz assim: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Mostrando que o meu querer, eles têm que estar de acordo com o querer de Deus, com o querer divino. Então, antes de eu pedir alguma coisa a Deus, de pedir alguma coisa a Jesus, eu deveria me preocupar em quê, exatamente? Eu deveria me preocupar em pedir a Deus que me dê exatamente aquilo que eu preciso para a minha caminhada. Por quê? Porque o meu desejo ele tem que estar exatamente de acordo com a sabedoria infinita, com a sabedoria de Deus. Então, que em todas as coisas que nos escapam a compreensão, se faça sempre a vontade divina e não a nossa. Por quê? Porque Deus só quer o nosso bem, não é verdade? E Deus sabe melhor do que qualquer um de nós o que melhor convém a cada um de nós. Então, isso que é o significado da oração do Pai Nosso, da oração dominical. Eu peguei ainda uma partezinha lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece, que é exatamente lá no capítulo 28, onde Allan Kardec nos diz que a prece é todo ato de relação entre o homem e Deus, não é verdade? Então, trabalhar com o bem, para o bem, né? Ou pelo bem, com as mãos, com os pensamentos, é orar verdadeiramente. Sendo fiel sempre a Deus em todas as circunstâncias, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia que a sua própria. Não é verdade? Então, nós devemos aprender a orar de forma verdadeira. A oração, ela não pode ser somente um pedido ou uma barganha com Deus. Tem muita gente que tenta barganhar com Deus na oração. Ah, Deus, me dá isso, se você me der isso, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso assim, assim. Deus não precisa que eu faça nada. Então nós precisamos aprender a orar. E o que é orar? É eu me relacionar com o meu Pai, mas me relacionar de uma forma sincera, colocando para o meu Pai exatamente isso, me colocando à disposição para que eu possa ser um canal, para que através de mim eu possa então me iluminar, possa passar então todas as experiências que ele sabe que são importantes para mim, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa também espalhar isso para os meus irmãos. Existe uma música que eu gosto muito, que é a música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus. Então eu gostaria de terminar a nossa live da noite de hoje exatamente com essa música. Eu vou tentar cantar aqui para vocês, não sou o melhor dos cantores, mas também não sou o pior, né? Então prestem atenção na letra dessa música. Se eu quiser falar com Deus,
tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Eu acho muito linda essa música, é uma música que sempre me inspirou muito, e eles falam exatamente isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Jesus disse isso para Pedro. Entra no quarto do teu coração, fica ali sozinho e vai conversar com teu Pai. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. Nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Quer dizer, com os meus passos, na verdade, dar as costas, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Do que eu pensava encontrar. Não é verdade? Então, eu espero que o estudo da noite de hoje tenha calado na alma de vocês, assim como calou na minha. E eu vou terminar, então, a nossa live da noite de hoje, um pouquinho mais cedo, com uma oração do livro do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Então, meus queridos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto
e vamos orar de acordo com a oração do nosso querido irmão José Carlos de Luca. Meu bom Jesus, eu sei que você consegue ver as lágrimas de dor e sofrimento que rolam pelos meus olhos. Estou doente, sofro injustiças e incompreensões. A aflição tem sido minha companheira nos últimos tempos, mas hoje aprendi que nada me ocorre sem que haja um propósito divino para a minha vida. Aprendi que Deus está querendo me levar para uma situação melhor do que aquela que eu desejei. Ajude-me, Cristo amigo, a entender que se eu fui a causa dos problemas de agora, posso ser também a solução. E que as minhas lágrimas de hoje possam irrigar o solo da felicidade que está desde agora nascendo em minha vida. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nunca esqueçam isso. Se você foi a causa do problema que você está vivendo agora, você pode ser também a solução, né? Então, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Sintam-se abraçados fraternalmente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.